podemos dizer que tem muitas pessoas negras, muitas pessoas periféricas acessando. Então hoje eu estou falando em nome dessas pessoas. Eles estão sentindo uma exploração horrorosa sobre a mão de obra, sobre a qualidade de trabalho, sobre tudo. E por que não um festival fã não é realizado lá dentro ou não é realizado com acesso dessas pessoas? Existem sim, existem vários tipos de solução. Uma delas é a compreensão de custo. Quem são essas pessoas que produzem arte ao mesmo tempo e precisam de manutenção, porque ninguém vive só de arroz ou só de feijão. Esse edital está comprometido com uma verba pública que é determinada por uma lei determinada. Isso vai para a cultura, X, né, uma lei de administração, isso vai para a cultura, isso vai para a saúde, isso vai para não sei o quê. Então, da cultura não se é pensado, né, o crescimento, porque é preciso crescer, né? Nós, artistas, né, o nível populacional está crescendo, o Brasil cresceu em nível populacional, óbvio que os artistas, os profissionais também desse setor iriam crescer. E aí não se pensa nisso, né? Não entendo em absoluto isso. Eu acho que é uma transferência, esses editais e a política hoje voltadas para artistas, e aí eu falo enquanto mulher negra, é uma transferência de responsabilidade do Estado para minhas costas que não vão dando conta da minha vida. E aí, mas você vai ser responsável, Erlen, pela acessibilidade. Então, peraí, mas eu estou falando de favela que não tem, por exemplo, acesso para os cadeirantes. A favela não tem, mas eu vou fazer lá e lá eu tenho que ter uma acessibilidade. Como? Se você Estado não tem, mas eu tenho que fazer, né? E aí, por muitas... Então, assim, estrategicamente falando, você tem que fazer uma edição no teatro, porque aí você garante pontos, mas você também tem que fazer uma edição na periferia, às vezes como contrapartida, entrando, né, ou não, de uma forma ou outra, na planilha, nesses valores, porque senão seu povo realmente não vai ver, seu povo não vai ter acesso àquilo que você está fazendo, que você está produzindo. Então, é pensar estrategicamente o tempo todo em como o Estado ele me menospreza em diversas formas e como as políticas não avançam, né? As políticas voltadas para a cultura não avançam, não crescem, não é por baixo movimento do artista, é por boa manipulação de quem está hoje no espaço de poder, porque sabe que a gente, artista, ter poder é muito perigoso. E aí, é um absurdo isso, é um absurdo. Aí eu vou falar enquanto uma mulher favelada. A contrapartida, ela é feita nos espaços, sem fiscalização, sem análise daquilo que está sendo levado. Então, as pessoas de escola, periféricas, de centros culturais de periferia estão recebendo a maioria das vezes, qualquer coisa. Aí, às vezes, eu vou falar sobre uma roda de conversa sobre algum teatrólogo. Para quem? Eu tenho que cumprir essa tabela e assim, isso é de interesse daquele lugar? Eu estou fomentando alguma coisa daquele espaço? Então ali, por exemplo, eu tenho um grupo de dança de rap, um grupo de dança de funk. Esse grupo não tem valorização nenhuma nas contrapartidas. Não é feito um pensar naquilo que está sendo fomentado artisticamente naquela região, naquele lugar. Ainda, eu vou usar esse termo, ainda há um pensamento no edital levado sob os conceitos da branquitude. É como se o artista que está pronto, ele tivesse mais conhecimento do que aquela pessoa que está ali na favela. Então, que contrapartida é essa? Né? É desrespeitoso. Se eu for parar para poder falar assim, honestamente, é desrespeitoso, não traz nenhuma proposta de inclusão, né? Se a gente está falando de inclusão, não traz, por que não? Numa contrapartida, o artista fulano pode se envolver com o artista fulano, os dois ganharem bem, né? Os dois fazerem aquilo de forma gostosa. Isso não é entendido sobre isso. Os nossos, o edital, a gente não está passando porque nós somos mulheres pretas fazendo teatro, não.
Nem porque somos mulheres faveladas fazendo teatro, não. Realmente, as nossas propostas, elas trazem uma inclinação e coincide com o que o edital deseja. Então, o nosso último trabalho, Shirei, a Saga do Menino Rei, ele fala sobre a mortalidade de jovens negros pelo olhar da mulher negra. Então, a gente fez um estudo por conta de como nós, mulheres negras, que perdemos filhos, nós, mulheres negras faveladas, perdemos nossos filhos, perdemos nossos sobrinhos, perdemos nossos vizinhos, nossos amigos, pelo Estado, na mão do Estado, e como que isso, e o que o Estado está fazendo contra isso, E como que a população, de um modo geral, está fazendo análise dessa morte desse jovem, Como que ela vê? Só vê como uma violência na favela? A favela hoje é um local de tiroteio, que não é verdade? Então, baseado nas nossas vivências, a gente montou esse espetáculo e deseja circulá-lo para o nosso povo. Então, assim, a ideia é ocupar os centros e levar o nosso povo para lá. Porque também é um espaço nosso de direito, Por que não a galera preta favelada não pode ocupar um Palácio das Artes? Por que não a galera preta favelada não pode ocupar um Chico Nunes? E aí vai. Então, isso não é... Eu entendo que pelas nossas vivências e pelo que a gente defende quanto Grupo Morra em Cena, não é uma coisa genial. Não, é uma ideia. Essa ideia foi posta, bem analisada, encaixa-se nas exigências do edital, porque, de uma certa forma, não tinha como nesse edital fugir da nossa realidade. Não é que a gente vai construindo uma ideia que vai coincidindo com o processo do edital. É o que a gente precisa falar. Se disser que se eu levar isso para uma empresa, a empresa não vai me comprar. Ela não vai querer falar sobre isso. Eu não tenho... Eu te dou toda a condição. Se eu chegar numa Leroy Merlin, vou citar aqui, mas uma empresa, um estabelecimento comercial, e falar, eu tenho esse espetáculo com essa ideia, eu tenho essa ideia de falar sobre isso, de fazer um musical, mas que a gente fala sobre isso, um musical para a infância. Será que realmente eles vão querer patrocinar entre a nossa proposta e uma outra proposta de um grupo que vai, trazer um artista fulano de tal, com um renome aí na cidade? Será que ele vai querer mesmo apoiar isso? Então, na verdade, te trazendo bem dentro da nossa realidade, Rita, existe um lugar que é nosso de direito de buscar, que é lá. E quando a gente está falando sobre isso, aí eu entendo assim, não está fazendo mais nada que obrigação. Porém, entretanto, todavia, por quanto? Porque um espetáculo musical, onde eu coloco 30 pessoas em cena, ele ficaria, na ponta da caneta, ele não ficaria menos que R$300 mil. Eu tenho que fazer por 90. Eu tenho que fazer esse mesmo musical por 90. Outros artistas, talvez, como esses nomes renomados, talvez não faria por esse valor que eu estou fazendo. Então, eu tenho que fazer o quê? Novamente, estratégias, repensar a planilha, pagar muito pouco as pessoas, para que isso possa acontecer. Então, não vejo que isso seja vantagem. Eu entendo isso de uma forma social, uma completa desvantagem, porque ser uma mulher preta, favelada, em vários pontos da sociedade, não vou ter menor valor para isso. E aí eu entendo que sim, de obrigação do Estado, sim, fazer esse apoio. Mas eu entendo para um outro lado que o apoio do Estado deveria ser de forma diferente. Esse projeto é legal, ele fica quanto? E me dá o quanto ele vale realmente, o quanto vale meus honorários. Porque hoje, para mim, trazer um trabalho como esse, implica muito mais numa ideologia do que no merecimento. Porque a ideologia a gente precisa, enquanto mulher preta, realmente tá nos palcos, tá circulando na cidade. E hoje, por muito pouco, porque o Estado, que é o único lugar, uma maior fonte para a gente poder buscar, é o Estado, ele paga uma miséria, ele praticamente nos escraviza para fazer aquilo que a gente idealizou. Querer falar sobre esses assuntos
Lógico, nós falamos. Mas aí a gente tem que ter outras estratégias, pensar de outra forma. Eu quero, sei lá, eu quero falar sobre a minha relação com a minha filha, né? Talvez. Mas e aí? Né? A gente tem uma montagem, a gente tem um projeto, uma proposta de Gil Vicente, né? A farsa de Inês Pereira. É um interesse nosso. Vamos montar uma dramaturgia. Sim. Já existente. É interesse. Mas assim. Em português. Até dentro da nossa realidade hoje, porque aí não é uma realidade somente de nós mulheres negras que estamos lá na favela, mas de quase todos os artistas que a gente está vendendo almoço, planejando e tendo que se virar. Então o tempo está muito pouco. As políticas da cultura, elas são extremamente importantes para que nós, né, base da pirâmide social, consigamos pensar num direito de ser artista. Então, dito isso, não tenho, para mim não há a menor dúvida da importância delas. Porque, na verdade, eu acho que hoje a gente tem um problema de gerir essas políticas. Como que elas estão sendo geridas? Nós, artistas, não podemos estar à frente, por quê? Um conselho hoje de artes cênicas, ou um conselho da cultura, ele é formado por quem? Está sendo formado por quem? Porque se a gente se coloca, a gente não pode entrar em editais. Portanto, a gente não tem voz. Porque a gente vai deixar quem que está lá falando por mim? Quem é essa pessoa que está lá falando por mim? Né? Eu não posso. Se eu não posso participar de um conselho, quem está falando por mim? Obviamente, quem está construindo essas políticas não sou eu. A outra coisa é o prazo de construção dessas políticas. Se eu não estiver enganado, em Belo Horizonte são de 10 em 10 anos. Isso é um prazo muito esticado para que você possa falar que, imagina, hoje a gente tem uma realidade. Eu posso dizer que se de 4 em 4 anos a gente muda o poder público, por que a política ela tem que durar 10? Porque eu não preciso engessar uma política durante tanto tempo. Portanto, isso também está equivocado. Né? Essas políticas elas tinham que durar 2 anos, fazer uma boa avaliação sobre elas, os resultados que elas dão. Mas a gente não tem hoje, nem em Belo Horizonte, eu posso falar sobre isso. A gente não tem gente lá dentro da fundação, não tem gente dentro da secretaria que está dando conta do trabalho que está lá. Agora imagina se falar em análise, em resultado de política. Não tem. Então, dito isso, a gente vê que é um problema generalizado, e aí não tem cor, não tem classe, não tem lugar nenhum. É um problema generalizado em relação à política. A política ela tem importância, mas ela tem uma péssima gestão. Péssima gestão. Né? E desinteresse político nessa gestão. Né? Quem que hoje na Câmara Municipal representa os artistas? Né? E aí são formados por 42 vereadores. Se a gente tem 1 ou 2, a gente tem voz? Não tem voz. Então, isso tudo para mim são, né, faróis, mais precisamente, são gritos que a gente precisa, né, parar para prestar atenção no que está acontecendo. E aí, por um outro lado, eu quero te dizer o seguinte: há sim uma exploração do Estado sobre nós artistas. Isso ele não está distinguindo quem são, mas quem está acessando, podemos dizer que tem muitas pessoas negras, muitas pessoas periféricas acessando. Então hoje eu estou falando em nome dessas pessoas. Ele está sempre dando uma exploração horrorosa sobre a mão de obra, sobre a qualidade de trabalho, sobre tudo. E essas pessoas, por muitas vezes, se silenciam. Por quê? Porque entendem que, nossa, que maravilha que eu estou recebendo, nossa, passei, né? Passar num edital é top. Não é top, porque a gente rala muito para conseguir passar, a gente rala muito para aquele, né, projeto acontecer, e ainda tem uma cobrança horrorosa, né, que é uma prestação de contas fora do normal, que tira qualquer um do estado. Não, você está em cena pensando o que você vai fazer se a nota fiscal, se a lista está rodando, sabe, para prestar contas. Isso é desumano, né? Eu diria que isso é desumano. E aí,
eu vou prolongar. Se nós, pessoas pretas, estamos acessando um pouco mais, é de nós, então, que estão explorando. Uhum. Então, é aí que está o negócio. Somos nós que estamos sendo os maiores a explorar. A minha história na arte, ela é muito complexa. Né? Eu comecei a fazer arte na década de 80. E aí, assim, eu venho desde então passando por muitas situações de preconceitos. Né? O primeiro teatro que eu pisei na minha vida foi o Teatro Casa Branca, que ficava ali na Fospena. Lá em cima. Lá em cima, isso. Então, ali eu já comecei a passar por situações muito complicadas de racismo. E aí eu falo que eu não sei, não posso dizer em números, mas ainda há muito que se avançar nas artes, sabe? Ainda há muito que se avançar vou falar da cultura de Belo Horizonte, porque ainda as produções, nós ainda não acendemos, nós ainda não tivemos um feat, nós ainda não tivemos um fã, nós não estivemos, nunca recebemos um convite. O melhor trabalho que a gente tenha feito, ganhado prêmio, não interessa, não é chamado, não é convocado. Por quê? Eu posso ser muito honesta? Pode. Eu não concordo, não. Eu ainda acho que existe em Belo Horizonte panelas. Nós somos muito formados no meu amigo, no meu grupo, sabe? Somos grandes cachos de uva atuando em certos setores. É o pensamento que me rege. Eu não tenho um delimitador para estar na cidade ou para estar em algum espaço. Isso já é algo que me rege. Agora, quando eu pergunto assim, por que ainda não somos nem sequer, sei lá, mesmo que há uma inscrição, isso é uma análise que é precisa ser feita e feito com seriedade. Quantos grupos negros estão nesses festivais, nos grandes festivais de Belo Horizonte, e apresentando o que, se não é amigo de quem? Né? Como que é feita essa análise, essa curadoria? Sabe? Isso é um lugar também necessário de fazer uma autoanálise. O quanto que nós nos boicotamos também. Porque quando eu falo sobre formação de público, aí vamos lá, eu estou falando de formação de público, e aí a gente ignora que, por exemplo, um aglomerado da Serra tem 80 mil pessoas. E por que não um festival fã não é realizado lá dentro ou não é realizado com acesso dessas pessoas? É ainda, Rita, as pessoas indígenas, as pessoas pretas, elas não são pensadas com toda a honestidade que ela precisa ser pensada. A arte, né, a cultura, eu estou fazendo um recorte de Belo Horizonte, tem que começar a se avaliar no seu processo de quem é o público, o mercado que a gente está falando. A gente está falando de campanha de popularização que não leva também, que não inclui também. Né? Quem é que está na campanha de popularização, por exemplo? Sabe? Então, a gente tem que sim apontar os dedos para o Estado, não deixar o Estado fazer o que está fazendo, concordo em grau e teor. É preciso uma cobrança, sabe, com muita rigidez nossa sobre os processos que o Estado está fazendo. Mas também não podemos deixar de lado que por muitas vezes a gente está se auto-boicotando. Porque quando eu venho falando de arte e venho falando sobre os processos, de que arte também eu estou cobrando que não está acessando. Na verdade, o que acontece? Eu vou começar pela sua última pergunta. Não sua última pergunta, né? Na verdade, sobre suas últimas falas. E com todo o respeito à sua trajetória e à profissional. Existe uma reparação do Estado que está fazendo de uma maneira muito mal feita, indigna com as pessoas negras sobre a questão da arte. E quando nós temos de uma forma muito, ainda, sabe, muito irresponsável, mas que a gente tem eu vou falar uma palavra aqui que ela não existe quando se trata de pessoas negras e brancas, mas que supostamente é uma vantagem do pessoa negra sobre uma pessoa branca,
ainda há uma irresponsabilidade desses editais, né? Porque há um pensamento e um olhar para esse povo, para essas pessoas, como se elas já nascessem gestoras, né? Como se elas já... Então, uma pessoa forma um teatro técnico e em 2 ou 3 dias, ela for entrar no edital, ela tem que saber gerir todo um processo, uma produção teatral, ou de dança, enfim, toda uma produção cênica. Isso é injusto. Isso há uma injustiça com isso. É preciso pensar nisso com um pouco mais de, de realidade. Como que é a realidade daquelas pessoas. A outra coisa, acho que chegou tarde. Precisa-se sim desse privilégio. Esse privilégio não é um privilégio que eu acho que vai desmerecer uma outra pessoa, mas que se eu e você disputássemos no mercado, você já entra com vários outros. Sim, há vários outros. Você está enganado. O que acontece, Rita? Que não é uma questão pessoal. Não, mas há um privilégio enquanto homens, né, sobre mulheres. Isso tem que ser reconhecido. Há um privilégio de pessoas brancas sobre pessoas negras. Isso tem que ser reconhecido. O que acontece, que a gente começou ali fora, e eu não acho que isso é legal, é porque quando a gente tem uma conversa como essa, parece que nós estamos nos disputando. E isso é, sim, um interesse do Estado de nos colocar nesse lugar. De disputarmos. Quando se abre um edital, tá? Um bolo, eu tenho aqui um queijo, e chega para essa sala aqui e fala assim, ó, quem for o melhor come o maior pedaço de queijo. Isso eu estou fazendo o quê com essas pessoas dentro dessa sala? Né? Então, baseado em que teoria que eu estou fazendo? E é isso que está acontecendo hoje com os editais. Né? Existe uma necessidade de prestar atenção nos processos históricos, que eu não quero me comparar, e eu vou usar aqui o tempo todo o galpão, só por usar, porque a maioria das pessoas conhecem. Eu não quero que o Morro em Cena hoje seja comparado à trajetória do galpão. Mas também tenho que entender que o Morro em Cena hoje no mercado não conseguiria conquistar recursos que o galpão conseguiria. Pela trajetória, pelo todos os processos do galpão. Então, é preciso reconhecer as realidades de cada um no seu cada um, porque quando a gente fala de arte, a gente está falando de um mundo, de um universo. Não dá para um edital onde me quadrada todo mundo, como se todo mundo fosse igual, todo mundo fosse ali daquele jeito, chegar e falar, galera, agora está na hora de vocês se disputarem, se matem. Eu quero ver quem é que vai conquistar os 30 mil reais. Isso não é justo, não está certo. Mas aí o que eu te peço no processo de reflexão é que isso não tem nada a ver com a equiparação hoje ou a reparação ao povo negro. Isso tem nada a ver. Isso é necessário, sabe? Isso é histórico e é pouco. Por uns dos 300, os anos todos de escravidão que nós vivemos e tudo que nós não acessamos. Se você hoje sobe as favelas, você vai ver o povo preto. É esse povo que não acessa a arte, é esse povo que não acessa uma boa escola, é esse povo que não acessa a saúde. Eu não quero que essa galera, né, que todos nós sejamos vistos com piedade, mas sim com direitos. Então, há sim uma reparação do Estado e aí precisa ser feito. O que eu posto, que é de verdade, o que está acontecendo, é o seguinte, não aumenta o recurso para a cultura e aí o Estado está assim, né? Dane-se. Que o melhor come o outro. E aí te dá a sensação de que eu estou tomando um lugar, né? Talvez, com o processo, eu estou tomando, não estou tomando. Nós não estamos tomando. Nós estamos recebendo uma migalha de anos sem receber. Então, eu acho que o que está acontecendo... Mas não existia edital, não. Não, indiferentemente. Você entende que o edital não vai salvar? A discussão aqui não está...
A política tem várias falhas, e aí é isso aqui a gente já constatou. Perfeito. A política precisa ser melhorada? Política pública? Precisa. Agora, hoje o problema não está única e exclusivamente no edital, acho que o edital precisa existir sim. Em outros países, o ponto de cultura, por exemplo, é analisado pela sua trajetória, pelo que você constrói. Você pode continuar vivendo só do seu trabalho. Se eu chego, eu tenho um histórico de trabalho, que se eu chego no Estado e isso é visto e é entendido pelo Estado, eu sou lida como ponto de cultura e para isso eu tenho X recursos para que eu possa atuar durante um ano. É disso que a gente está falando, hoje em Belo Horizonte e no Brasil. O que eu estou falando é que nós podemos lutar por políticas públicas que possam fazer isso. Eu acho que é também o interesse nosso do que é possível fazer. Longe de mim pensar aqui solução, porque isso não é obrigação minha. Não, acho que você tem que pensar, porque eles não estão pensando, não. Não, mas eu entendo assim, eu quero pensar arte. E se eu quisesse pensar política, eu estaria nela. Já me envolvi demais para poder salvar-me enquanto artista. Sim. Mas assim, existem soluções? Existem sim. Existem sim, existem vários tipos de solução. Uma delas é a compreensão de pontos de cultura, quem são essas pessoas que produzem arte há muito tempo e precisam de manutenção, porque ninguém vive só de arroz ou só de feijão. Você tem contas para pagar. Quem me dera se a fornecedora de luz, eu chegasse lá e fizesse 2 apresentações, ela zerasse da minha luz. Não existe isso. Então, eu preciso de dinheiro, nós vivemos num sistema capitalista, eu preciso de dinheiro para viver. Então, que a política possa compreender o artista com suas trajetórias e com seus processos. Porque, se eu fosse performista, nem a minha performance fosse aquela performance da mais diferenciada, eu não seria reconhecida porque o edital não me reconhece. Se eu fizer, dependendo do que eu fizer, se eu quiser pegar o meu vídeo cabelo, colocar no Durex, colocar aqui e falar, eu estou produzindo arte, o edital não me reconhece como isso. Aí, os problemas não estão no processo edital, está justamente na política. A política hoje está dizendo que a forma da gente acessar é por um edital, e aí os movimentos, né, principalmente, né, que tem que dar o mérito, mas assim, ainda é muito pouco, mas os movimentos negros, os movimentos de mulheres, estão conseguindo trazer para dentro desses editais a existência. A gente existe, ou a gente está aqui. Só que ainda é pouco e está causando isso, está causando uma sensação. E muita gente diz, nossa, vou padecer. Eu acredito que a cultura, as políticas da cultura, tem que andar de mão dada com as políticas da educação, e tem que andar de mão dadas com a política da saúde, e tem que andar de mão dadas com a política da assistência e por aí vai. Essas políticas, elas podem se retroalimentar, principalmente num processo mágico, e mais do que mágico, muito com números muito importantes, principalmente para a cultura, de formação de público. Se na educação, se eu pego uma escola periférica, e nessa escola periférica ela tem arte de qualidade, aquele público vai sim se interessar por teatro na vida dele, mas ele não tem. É tirado dele toda e qualquer possibilidade de pensar, quiçá de comer, quiçá falar em arte. Então, quando a gente pensa muito isoladamente, também é um equívoco nosso, porque é preciso pensar conjunto, né? Teatro não se faz sozinho, né? Aí eu fico pensando, as políticas voltadas para as artes, ela não pode ser só. Não tem problema. Eu, na verdade, como é que eu posso te dizer? É porque eu não tenho... Eu entendo que há. O que eu estou entendendo que vem acontecendo, e aí a crueldade do Estado nesse sentido, nesse aspecto, o Estado, ele não quer essa promoção de atividade, ele não quer a arte por arte,
E aí, quando a gente, né, é como se colocássemos eu, você e uma pessoa com deficiência aqui, discutindo de quem é o mérito. Isso é crueldade. Isso não é uma política democrática de ascensão e inclusão. Isso é isso que você está falando. Isso é cruel. Uhum. Eu não quero participar disso. Uhum. Eu não quero fazer isso. Uhum. O que eu quero, talvez, dentro da sua pergunta, responder é que eu entendo que é uma política que ela está ruim, mas ela existe. E quando a gente deixa de entender que há uma existência, a gente desiste do que tem. Eu não quero desistir disso. Eu não quero me competir com os indígenas. Eu não quero encontrar uma mulher negra e competir com os indígenas. Eu quero sentar e falar assim, dá de mérito que é mérito. Edital pode existir? Deve. Porque tem um monte de gente começando que precisa. Sabe? Ele precisa, sim, entender, se adequar, enfim. Mas existe, sim, recurso e possibilidade de se pensar política que possa pensar na trajetória, que possa pensar em manutenção, que possa pensar, que possa pensar em toda a realidade local. Nós, Belo Horizonte, somos, né, nós, artistas belo-horizontinos, temos de tudo. De absolutamente tudo. O edital, não. O edital, hoje, esse edital, essa política do Decentra, essa política hoje da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, a lei estadual é mais cruel ainda, ela consegue ser pior do que a municipal, porque a municipal, você ainda vê umas coisinhas lá que você fala, não dá para tolerar. E a federal, é impossível. É quase que, né, ela está pensando no eixo Rio-São Paulo. Não é nem lá nem cá, porque o governo da direita chegou também e falou assim, só acessa os pobres. Aí a outra só acessa os ricos. Poxa, há para mim uma importância, ou né, pouca discussão nossa, artistas, de o que essa política é para nós. Se essa política, se a gente começar a sentar e entender o que essa política é, quais as possibilidades, entender realidades externas, né, de como isso funciona. Como é que funciona nos outros países da América Latina? Eles funcionam como a gente? Mete um edital lá e mete a gente para brigar? Como é que funciona? Eu acho que sim. Uhum. Acho que existe uma necessidade, primeiro, de reconhecimento territorial, né? Quando se fala de cultura, então eu tenho que prestar atenção na cultura de um lugar que eu estou falando. Uhum. Então, eu estou falando de um território Brasil, imenso, onde se eu fizer um recorte de Belo Horizonte, em Belo Horizonte nós temos várias culturas aqui dentro, mas no Brasil. Tem as línguas, sotaques, tudo diferente. Né? Tem um lugar onde a galera, né, tem cultura à fogueira, tem um lugar de cultura... Gente, não dá para se colocar um edital e pensar generalizado. Assim, o recurso é X, tal região precisa-se mais, então vamos discutir aqui conselho se aquele lugar recebe um 10% a mais, e aí vamos aumentando. Como que aumenta o valor disso, dos valores, dos recursos para a cultura? Que é esse engessamento de X em X anos e a gente vai pensar o recurso da cultura. Não dá. A outra coisa é, o que essas empresas que exploram o país estão fazendo em relação à arte? Sabe? Elas estão voltando para si próprias, por exemplo, os bancos voltam para si próprios os valores que eles mesmos colocam. Então eles criam suas fundações, criam seus centros culturais e lá mesmo eles estão se pagando. E quem são essas pessoas que estão promovendo arte lá dentro? A gente, entendeu? Então tem muitas alternativas, sim. O que acontece é pouca boa vontade. E quem que a gente também está elegendo para poder falar sobre nós? Sabe? Como é que é? Como é que essa discussão lá dentro? Eu até hoje, de uma forma muito supérflua, sabe? Olhar muito por alto, não vejo discussão sobre nada da cultura. Em nenhuma instância. Nem municipal, nem estadual, nem federal.
As pessoas não estão preocupadas com as questões das emendas parlamentares, por exemplo. Que tinha que haver emendas obrigatórias, X% delas tinha que ser obrigatória para as artes. Não tem. Ela é obrigatória para a saúde, por exemplo. Deixa eu saber uma coisa de você. Pronto. Dei sugestões. Que arte é arte, cultura é cultura. E aí são leituras diferentes. Fiquei um pouco pensativa quando, por exemplo, a gastronomia entrou na cultura. Também fico. E aí eu falei... Até na moda eu fico. Mas então vai ficar difícil para mim disputar com um Eu preciso pensar que cultura, o mineiro tem o seu sotaque, isso é cultural, isso é cultura. E talvez, sei lá, né, pensando-se na cultura, ok, como é que fomenta, né, valoriza, assim. A outra, né, as favelas têm sua própria gíria. Como é que eu fomento? Isso para mim é cultural, eu tô falando de algo. Arte para mim é quando eu sento e vou pensar numa história. E aí eu vou fazer uma peça. Eu vou trabalhar para isso. Eu vou pensar como que eu vou atingir o meu público, como que é a minha relação com o meu espectador. O que eu quero causar, né? O que eu quero causar naquela pessoa. O que eu quero causar nessa pessoa. Ser profissional. Sim, e isso para mim é completamente diferente de um meu processo histórico. É muito diferente. Isso para mim é arte. Se a gente olhar da ditadura para cá, é visto como inimigo. Enquanto estamos sendo lidos como inimigos, como que eu burlo esse povo? Como é que eu coloco esse povo, né, que acha que vão ficar o dia inteiro fumando maconha e pensando, sei lá, ficar de peito nu, falando que é arte? Como é que eu burlo essa gente? Como é que eu trago essa gente para uma outra realidade? E é tão cruel que, se você for pensar, nem lei existe para teatro. A incerteza da nossa profissão já diz muito sobre o povo negro. Tá? A incerteza da nossa profissão. O povo negro que não tem acesso ao básico, à saúde básica, a uma educação, não tem acesso, ele não pode se dar ao luxo de não saber o que vai vir comer amanhã. Isso já diz muito. Já é excludente por si só. Então, sim, é preciso pensar como que a gente, né, vai fazer. Você fez uma pergunta, como é que se sustentam? A gente tem muito mais uma relação com outras políticas. Por exemplo, né, a educação nos demanda muito, então a gente tem peças voltadas para alguns temas da educação. A assistência social, a gente tem trabalhos voltados para assistência social. Eu não digo que eu deixo de fazer arte, não deixo. Mas, por exemplo, uma peça, eu fazer uma farsa, né, do Gil Vicente, não vai atender esse público, porque não é isso que eles desejam. Eles querem que eu fale algo específico sobre um determinado tema. Então, se eu fizer, né, a farsa de Inês Pereira e colocar no teatro, eu quero que as pessoas vão para se divertir, para poder entender Gil Vicente a partir do nosso olhar negro, e aí por aí vai. Né? Não é para que a pessoa possa pensar sobre a violência contra a mulher. Ok? Mas a gente tem que essa conversa. Exatamente. Hoje nós temos um espaço. Agora a gente tem pensado em implementação da Escola Preta de Teatro, que é pensar esse teatro voltado para esse perfil, né, de pessoas negras, periféricas, porque por algumas técnicas, né, não dialogam com a realidade física nossa. Então, como é que a gente traz algumas coisas, como é que a gente pensa essas possibilidades? Então, a gente, muito legal. A gente tem trago essa ideia da Escola Preta de Teatro, que é esse fomento sobre essa questão da valorização corpos periféricos e negros no teatro. E aí, assim, para isso, como é que é esse investimento, como que a gente vai? Então, a gente faz deslocamentos. Nós nos deslocamos. A gente eu tenho feito muitas oficinas, indo nos lugares feito de graça, né?
vou num lugar, vou fazendo, pago do meu próprio bolso. Às vezes eu só combino com o lugar, eles me custeiam algumas coisas e eu vou levando porque há um interesse de, né, principalmente meu, de estudar as oficinas, essa técnica e entendê-la como ela é. A outra coisa é entender essas pessoas como pessoas consumidoras do futuro. Elas serão nossas consumidoras de futuro. Amanhã elas vão comprar ingresso, elas vão nos consumir. Isso tem funcionado, né? Entender essas parcerias com a educação, com coisa e tal, porque a gente leva escolas gratuitamente e aí 1 ano, 2 anos depois aquelas pessoas estão indo assistir aquela peça pagando ingresso. Formação de público, né? Exatamente. O que você diz aqui para finalizar? Vou dizer o seguinte, que eu, Erlen, não desejo que a artista Erlen morra. Eu quero muito que ela esteja viva e seja viva. E para isso eu preciso que me enxerguem. E me enxerguem na minha totalidade naquilo que eu desejo e preciso fazer. Quando um artista, né, eu acho que ele faz a sua troca, a sua simbiose com aquilo que ele produz, não é só um alimentar de almas, da sua alma, é um alimentar de almas, de outras almas. Um povo não vive somente de comida. O povo ele precisa também de arte. Um povo de verdade, um povo que vai, né, lutar pela sua pátria. Ele precisa de ter acesso a tudo que lhe é de direito. E a arte não foi constituída e criada à toa pelo ser humano. É uma necessidade. Então, assim, quando a gente fala sobre editais que não estão sendo suficientes, eu acho que essas pessoas têm que entender até quando elas vão ser eleitas com um povo feliz. É isso. Muito bem.